O interfone tocou às 14h23 de uma quinta-feira, que não tinha nada de especial. Até aquele momento. Do outro lado da câmera, a funcionária viu um menino. 14 anos, talvez menos. Mochila desgastada nas costas, cabelo despenteado pelo vento. A expressão de quem percorreu uma distância longa demais para voltar atrás agora. Ele não estava nervoso. Estava decidido. E isso, por alguma razão que ela não saberia explicar depois, foi o que mais a perturbou. Eu preciso falar com Augusto Ferraz, disse ele, sem hesitar, sem olhar para o lado. A funcionária pediu que ele aguardasse. Fechou o canal de áudio e ficou parada por alguns segundos diante do painel, como se precisasse de tempo para entender o que estava vendo. Não era o tipo de visita que se anunciava com antecedência. Não era o tipo que vinha de carro com motorista ou que trazia cartão de visita numa pasta de couro. Era um menino com tênis surrado e uma carta dobrada no bolso da frente da mochila. Ela havia notado quando ele se inclinara para apertar o botão do interfone. Ela chamou o chefe de segurança. O chefe de segurança chamou o assistente de Augusto. O assistente subiu as escadas e bateu à porta do escritório com a delicadeza de quem preferia não estar naquela situação. Augusto Ferraz estava ao telefone. 52 anos, ombros largos, o mesmo porte de sempre. Mas os olhos, quem o conhecia bem, sabiam que os olhos havia muito não combinavam com o resto. Havia algo neles que o sucesso não conseguira preencher. Uma espécie de sala vazia no fundo de um palácio mobiliado. Se essa história já tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. É aqui que as histórias que importam de verdade encontram quem precisa ouvi-las. Ele desligou o telefone antes de ouvir a frase inteira. Um menino? Repetiu como se a palavra não fizesse sentido naquele contexto. Ele disse que precisa falar com o senhor. Não quis dar o nome. Só disse que é urgente e que o senhor vai querer ouvir. Augusto ficou quieto por um momento. Girou levemente a cadeira. Olhou para a janela, o jardim lá embaixo, as palmeiras, o portão de ferro que ele mesmo escolhera quando reformou a propriedade, 8 anos atrás. Um portão que ele sempre achara imponente. Naquele instante, pareceu apenas pesado. Deixa ele entrar. Miguel entrou pela porta lateral, aquela que os funcionários usavam. Não porque tivessem tentado diminuí-lo, foi ele mesmo quem pediu, sem saber exatamente por quê. Talvez porque entrar pela porta da frente parecesse afirmar algo que ele ainda não tinha certeza se tinha o direito de afirmar. O corredor era longo. O piso de mármore refletia a luz das luminárias embutidas no teto, e o eco dos seus passos soou mais alto do que ele esperava. Ele contou as portas à esquerda. 3. Antes de ser conduzido a uma sala de espera pequena, com 2 sofás de couro bege e uma mesinha de centro com uma xícara de café que não era dele. Sentou-se na beirada do sofá. Não encostou. Tirou a mochila do ombro e a colocou entre os pés, como se precisasse mantê-la por perto. Dentro dela, além de uma muda de roupa e um carregador de celular, havia um envelope pardo com cópias de documentos que ele ainda não compreendia completamente e uma carta manuscrita com a letra que ele havia memorizado desde os 7 anos. A letra da sua mãe. Ele não abriu nada, só esperou. Quando a porta se abriu e Augusto Ferraz apareceu no vão, mais alto do que Miguel imaginara, com a expressão de alguém que se preparou para uma coisa e encontrou outra completamente diferente, os dois ficaram se olhando por alguns segundos sem dizer nada. Foi Augusto quem falou primeiro. Qual é o seu nome? E Miguel, que havia ensaiado essa resposta desde o ônibus, desde a rodoviária, desde a semana anterior, quando o envelope misterioso chegara na caixinha de correio enferrujada da pensão onde ele e a mãe moravam, respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Miguel, Miguel Duarte. O sobrenome pousou no ar como uma pedra jogada dentro de água parada. Augusto não se moveu. Mas algo nos seus olhos,
Aquela sala vazia pareceu por um instante ouvir um som que vinha de muito longe. Augusto não convidou o menino para sentar. Ele já estava sentado. E esse pequeno detalhe, a inversão sutil de quem ocupava o espaço com mais naturalidade, não passou despercebido para nenhum dos dois. "O que você quer?" perguntou Augusto. Não foi rude. Foi direto, da forma que homens acostumados a reuniões de negócios aprendem a ser diretos, sem desperdício, sem ornamento. Miguel tirou a mochila do chão, abriu o zíper principal e retirou o envelope pardo. Colocou-o sobre a mesinha de centro com as duas mãos, devagar, como se o gesto exigisse cuidado ou como se ele precisasse do tempo que o gesto levava para não mudar de ideia. "Alguém me mandou isso", disse ele. "Documentos. Cópias de contratos, uma ficha de funcionária, um recibo de transferência bancária. Não sei quem mandou, veio sem remetente." Augusto olhou para o envelope, mas não o tocou. "E o que isso tem a ver comigo? Tudo está em nome da sua família." Miguel fez uma pausa curta. "E tem o nome da minha mãe, Helena Duarte. Ela trabalhou aqui há 15 anos. O nome atravessou a sala de um jeito diferente do sobrenome. Duarte havia soado como uma pedra. Helena soou como algo que havia estado guardado num lugar fechado por muito tempo e de repente encontrou ar. A expressão de Augusto não mudou, mas ele puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesinha, pela primeira vez desde que entrara na sala, como se suas pernas tivessem decidido antes da sua cabeça. "Helena Duarte", repetiu ele quase para si mesmo. "Ela me deixou uma carta antes de ir embora", continuou Miguel. "Ela foi para o interior, problema de saúde." Ele não entrou em detalhes, não porque estivesse escondendo, mas porque alguns detalhes ainda doíam de um jeito que ele não sabia nomear com precisão. Na carta, ela falou sobre o Senhor. Silêncio. Era o tipo de silêncio que não pede para ser preenchido. Augusto ficou olhando para um ponto na mesinha, não para o envelope, não para o menino. Um ponto neutro, como quem precisa de um lugar onde pousar os olhos enquanto a mente vai a outro lugar completamente. Miguel esperou. Tinha aprendido a esperar. 14 anos de uma vida que acontecia no ritmo dos outros, das filas, das esperas, das promessas que levavam tempo demais para se cumprir ou não se cumpriam. Tinham-lhe ensinado que o silêncio de um adulto às vezes era mais honesto do que qualquer palavra que viesse depois. "O que ela disse sobre mim?" perguntou Augusto por fim. Miguel tirou a carta do bolso frontal da mochila. Estava dobrada em 4, o papel já um pouco amassado nas dobras de tanto ser aberta e fechada nas últimas semanas. Ele não a entregou. Segurou entre as mãos e olhou para ela por um segundo antes de responder. Que ela passou a vida acreditando que o Senhor a tinha rejeitado. Ele levantou os olhos. Mas que, nos últimos tempos, ela descobriu que não foi assim, que o Senhor nunca soube. Augusto abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nunca soube de quê? E Miguel olhou para ele com uma clareza desconcertante para alguém de 14 anos. A clareza de quem carregou uma pergunta pesada por tempo suficiente para parar de ter medo da resposta. "De mim." Augusto se levantou, não bruscamente, devagar, como quem precisa verificar se as pernas ainda funcionam. Caminhou até a janela e ficou de costas para o menino, olhando para o jardim lá embaixo sem realmente vê-lo. Miguel não se mexeu. Observou os ombros do homem, aqueles ombros largos que pareciam tão sólidos quando ele entrara na sala, e percebeu que agora eles carregavam alguma coisa diferente. Não era fraqueza, era peso. O tipo de peso que aparece quando uma verdade pousa em alguém que não estava preparado para recebê-la. "Quantos anos você tem?" perguntou Augusto, ainda de costas. 14. Uma pausa longa. "Quando você nasceu?" "Março." "Há 15 anos em março." Augusto apoiou uma mão na moldura da janela.
Do lado de fora, um jardineiro atravessava o gramado com uma mangueira enrolada no ombro, alheio a tudo. A vida normal, continuando do lado de fora enquanto ali dentro, algo que havia estado enterrado por 15 anos, tentava encontrar superfície. Eu preciso ver essa carta, disse ele por fim. Miguel olhou para o papel nas mãos. Ficou quieto por alguns segundos. Não por hesitação, mas por algo que se parecia com cuidado. A carta era da sua mãe. As palavras eram da sua mãe. Entregá-la era, de alguma forma, deixar que outro par de olhos tocasse em algo que até então só havia pertencido a ele. Mas ele havia vindo até aqui justamente para isso. Não havia outro caminho. Ele estendeu a carta. Augusto voltou da janela, pegou o papel com as duas mãos e começou a ler. Miguel observou seu rosto enquanto ele lia, os olhos percorrendo as linhas, a expressão fechada no início, depois algo cedendo, uma fresta abrindo-se por onde passava uma luz que não era exatamente dor, mas era aparente próxima dela. Ele leu até o fim. Dobrou o papel com cuidado, o mesmo cuidado com que Miguel havia segurado, e ficou de pé, segurando a carta fechada entre os dedos, como se não soubesse bem o que fazer com ela, agora que já estava dentro de si. Ela fala que foi impedida de entrar em contato comigo, disse ele. A voz havia mudado de tom. Não era mais a voz de reunião. Era outra coisa. É o que está escrito. Impedida por quem? Miguel não respondeu imediatamente. Abriu o envelope pardo e tirou as cópias dos documentos. Folhas dobradas, algumas com carimbos desbotados, uma com uma assinatura que ele havia olhado muitas vezes sem conseguir decifrá-la completamente. Eu não sei ler tudo isso, admitiu ele com uma franqueza que desarmava. Mas tem um nome que aparece várias vezes. Ele apontou para uma das folhas. Um recibo de transferência bancária com data de 15 anos atrás. Esse aqui. Augusto pegou a folha, leu o nome. E dessa vez, o peso nos ombros foi diferente. Não era tristeza, não era surpresa. Era o reconhecimento lento e doloroso de algo que, no fundo, uma parte muito pequena e muito silenciosa de si mesmo sempre havia suspeitado que um dia teria um rosto. O nome na folha era o da sua mãe, Beatriz Ferraz. Augusto colocou a folha sobre a mesinha com calma excessiva. O tipo de calma que não é serenidade, é controle. O tipo que se aprende quando se cresce numa casa onde demonstrar emoção era confundido com fraqueza. Ele foi até a porta, abriu e pediu ao assistente que esperava no corredor que cancelasse os compromissos da tarde. Disse isso com a mesma voz de sempre. O assistente assentiu e se foi. A porta fechou. Augusto voltou para a cadeira e ficou olhando para o menino, para Miguel, com uma expressão que ainda não havia encontrado o nome certo para si mesma. Você veio de onde? Perguntou ele. Do interior. Vim de ônibus. Miguel não disse quanto tempo havia levado. Não disse que havia dormido 2 horas numa poltrona reclinada, que havia comido um salgado na rodoviária e que o dinheiro para a passagem havia chegado junto com um envelope, em espécie, dentro de um segundo envelope menor, sem nenhuma explicação, além de um bilhete com o endereço desta casa. Sozinho? Sim, Augusto respirou fundo. Havia algo quase absurdo na cena. Um homem de 52 anos, dono de um grupo empresarial com operações em 4 estados, sentado numa sala de reunião cara diante de um menino de 14 anos com tênis surrado e uma mochila velha, e sendo o menino quem parecia mais inteiro dos dois. Por que você veio? Perguntou Augusto. Você poderia ter mandado esses documentos pelo correio, poderia ter ligado. Por que você veio pessoalmente? Miguel demorou para responder. Quando o fez, foi olhando para as mãos, não para Augusto, porque eu queria ver se era verdade. Verdade o quê? Que o senhor não sabia. Ele levantou os olhos. A minha mãe passou 15 anos achando que você a tinha abandonado, que tinha sabido da gravidez e simplesmente
sumido. Eu cresci achando a mesma coisa. Uma pausa. Eu queria olhar para você e entender se era possível que um homem não soubesse que tinha um filho. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com a precisão fria de quem formulou uma pergunta durante muito tempo e, finalmente, tinha a oportunidade de fazê-la para a pessoa certa. Augusto não desviou o olhar. E o que você concluiu? Miguel ficou quieto por um momento. Olhou para Augusto da forma que crianças olham quando ainda não aprenderam a disfarçar o que estão avaliando. Diretamente, sem filtro. Ainda não sei, disse ele. É por isso que eu não fui embora ainda. Perdi dias santos naquela tarde. Augusto pediu que preparassem um quarto para o menino. Não foi uma decisão sentimental. Ou pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. Era uma decisão prática. Miguel havia viajado horas, estava cansado, e havia documentos que precisavam ser analisados com calma por um advogado antes que qualquer passo fosse dado. Mas quando a funcionária foi mostrar o quarto para Miguel e ele seguiu pelo corredor com a mochila nas costas, Augusto ficou parado no vão da porta, observando. A forma como o menino caminhava, os ombros um pouco curvados, o passo cadenciado. E sentiu alguma coisa se apertar dentro do peito. Não era certeza. Ainda era muito cedo para certeza, mas era reconhecimento. E reconhecimento, às vezes, chega antes de qualquer prova. Ele voltou para o escritório, sentou-se à mesa e ficou olhando para o telefone por um longo tempo antes de pegá-lo. Quando discou, deixou tocar 4 vezes. Na quinta, atenderam. Mãe, disse ele, preciso conversar com você. Do outro lado da linha, a voz de Beatriz Ferraz soou exatamente como sempre soava. Composta, controlada, levemente impaciente com qualquer coisa que não estivesse dentro da sua agenda. Agora não é um bom momento, Augusto. Estou com visitas. Não é uma sugestão, disse ele. Silêncio. Amanhã pela manhã, então. Ele desligou sem responder. Ficou olhando para a janela. O jardim escurecendo lá embaixo. O jardineiro já ido. E pensou em Helena. No rosto de Helena, há 15 anos, que ele havia procurado na memória tantas vezes que já não sabia mais ao certo se o que lembrava era real ou era o que ele havia construído com os fragmentos que restaram. E pensou que há perguntas que a gente não faz, porque, no fundo, não quer saber a resposta. Essa era a parte que mais doía. O advogado chegou às 9 da manhã. Era um homem discreto, de passos silenciosos e perguntas objetivas. Augusto o recebeu no escritório e colocou os documentos sobre a mesa sem preâmbulo. Preciso de um exame de DNA, hoje, se possível. E quero que você analise essas cópias e me diga se são autênticas. O advogado examinou as folhas com calma profissional. Em algum momento sua expressão mudou. Muito levemente, o tipo de mudança que só quem observa de perto consegue notar. Ele não disse nada. Continuou lendo. Miguel estava sentado do outro lado da mesa, a mochila no colo mais por hábito do que por necessidade. Havia dormido pouco. O quarto era grande demais, silencioso demais. Ele estava acostumado a paredes finas e ao som da rua entrando pela janela. Você concorda com o exame? Perguntou Augusto, olhando para ele. Eu vim até aqui, não vim, respondeu Miguel. Não era desaforo. Era uma lógica simples, direta, que Augusto reconheceu como a lógica de alguém que já passou da fase de ter medo da verdade. O exame foi colhido naquela mesma manhã, num laboratório parceiro que atendia a família Ferraz há anos, discreta, rápida, sem registro público. O resultado levaria 48 horas. Naquelas 48 horas, os dois precisariam decidir o que fazer com o tempo. Bessirus. Foi Miguel quem resolveu o problema, sem saber que havia um problema. Na tarde do primeiro dia, ele desceu para o jardim com um livro que havia tirado da mochila, um exemplar surrado de capa dobrada, e sentou-se num banco de pedra perto da fonte. Ficou lá por 2 horas, lendo, sem pedir nada, sem esperar nada.
Augusto o observou da janela do escritório por alguns minutos. Depois desceu. Sentou-se no outro banco, do lado oposto da fonte. Miguel levantou os olhos, fechou o livro com o dedo marcando a página e esperou. "Que livro é esse?" perguntou Augusto. "Um de aventura. Minha mãe me deu." Silêncio. A fonte fazia um som constante e suave. "Ela te falou alguma coisa sobre mim? Antes da carta?" Miguel pensou por um momento. "Ela falava que meu pai não estava presente. Não falava mal. Só dizia que era uma história complicada e que um dia eu entenderia." Ele olhou para a fonte. "Eu ficava imaginando o que era complicado. Imaginei muita coisa. O que você imaginou? Que você sabia e não quis?" Uma pausa curta. Essa era a versão mais fácil de odiar. Augusto não respondeu. Ficaram em silêncio por um tempo, separados pela fonte, enquanto a tarde esfriava em volta dos dois. Ela chegou sem avisar na manhã seguinte. Augusto ainda estava no café da manhã quando ouviu os saltos no corredor de mármore. Um som que ele reconhecia desde a infância, o som que antecedia conversas difíceis e decisões já tomadas. Beatriz Ferraz entrou na sala de jantar como se entrasse num cômodo que ainda lhe pertencia. Olhou para a mesa, olhou para o filho e então viu Miguel. Parou. Por uma fração de segundo, tão rápida que quem não estivesse prestando atenção não teria notado, algo passou pelo rosto dela. Não era surpresa, era reconhecimento. E foi exatamente isso que Augusto observou. Ela não perguntou quem era o menino. Ela soube. "Bom dia", disse Beatriz com a voz de sempre. Controlada, agradável na superfície e legível por baixo. "Bom dia", respondeu Miguel, sem cerimônia. Augusto se levantou. "Mãe, precisamos conversar." Ele olhou para Miguel. "Você pode esperar aqui um momento?" Miguel assentiu e voltou para o pão que estava comendo com a tranquilidade de quem decidiu não se intimidar por ambientes grandes ou por mulheres de salto que entram em salas como se fossem palcos. Augusto fechou a porta do escritório. Colocou os documentos sobre a mesa, as mesmas cópias que o advogado havia confirmado como autênticas na noite anterior, e ficou em pé do outro lado da mesa, esperando. Beatriz olhou para as folhas. Não as tocou. "Onde você conseguiu isso?" perguntou ela. "Não importa. Importa o que está escrito." Ela suspirou levemente, como quem se prepara para explicar algo óbvio a alguém que ainda não compreendeu. "Augusto, você tinha 27 anos. Estava construindo a empresa, estava noivo de Carolina, a família tinha uma reputação. Ele tem 14 anos, mãe." A frase cortou o ar. Beatriz ficou quieta. "Eu tenho um filho de 14 anos que cresceu sem pai porque alguém decidiu por mim." A voz de Augusto estava baixa, mas era o tipo de voz baixa que ocupa toda a sala. "Sem me perguntar, sem me dar a chance de escolher. Eu estava protegendo você. Você estava protegendo o nome." Ela não respondeu. E o silêncio foi para Augusto mais revelador do que qualquer confirmação. Ele pegou as folhas da mesa, colocou de volta no envelope e foi em direção à porta. "O advogado vai entrar em contato com você", disse ele, sem virar. "Augusto." A voz dela, pela primeira vez, perdeu um pouco do verniz. "Pense bem no que você está fazendo. Há muita coisa em jogo." Ele parou com a mão na maçaneta. "Eu sei", disse ele. "Deveria ter pensado nisso há 15 anos. Mas não me deram a chance." Abriu a porta e saiu. O envelope do laboratório chegou numa tarde de chuva fina. Augusto o recebeu das mãos do assistente, fechou a porta do escritório e ficou parado por um momento segurando o lacre sem abrir. Do lado de fora, ele podia ouvir a chuva batendo no vidro. Lá embaixo, no jardim coberto, Miguel estava sentado nos degraus da varanda, olhando para a água escorrer pelo gramado. Ele abriu o envelope. Leu o resultado uma vez. Depois leu de novo, mais devagar, como se as palavras precisassem de tempo para se tornarem reais.
Compatibilidade de 99,97%. Ele dobrou a folha, colocou no bolso e desceu. Miguel ouviu os passos e virou. Viu Augusto parado no vão da porta da varanda, com a expressão de quem acabou de atravessar algo sem ter certeza de ter chegado do outro lado. "E aí?" perguntou Miguel. Augusto tirou a folha do bolso e estendeu. Miguel a pegou, leu e ficou quieto. Não havia surpresa no rosto dele. Havia algo mais difícil de nomear. Uma espécie de confirmação que não traz alívio, só peso. Como quando você suspeita de algo ruim há muito tempo e a prova chega não para resolver, mas para tornar tudo irrevogável. Ele devolveu a folha. "Tudo bem", disse ele. Augusto sentou-se no degrau ao lado dele. A chuva continuava, suave, constante. Ficaram em silêncio por um tempo longo. O tipo de silêncio que não é incômodo, mas também não é confortável. É apenas verdadeiro. "Eu não sei como fazer isso", disse Augusto por fim. Não era desculpa, era uma admissão honesta. "Fazer o quê?" "Ser pai de alguém que já tem 14 anos. Alguém que já se formou sem mim." Miguel pensou por um momento antes de responder. "Eu também não sei como ter um pai agora." Ele olhou para a chuva. "Então a gente tá igual. Não foi perdão, não foi abertura. Foi apenas a constatação de dois estranhos que compartilhavam um fato inegável e ainda não sabiam o que fazer com ele. Mas Augusto sentiu aquilo pousar nele como algo raro, a honestidade sem adorno de um menino que não lhe devia nada e mesmo assim havia vindo até aqui. "Você vai ligar para sua mãe hoje?" perguntou ele. "Já mandei mensagem. Ela sabe que estou bem." "Você contou onde está?" "Contei." Uma pausa. "Ela não pediu para eu voltar." Augusto processou isso. Havia algo na frase, não no que dizia, mas no que não dizia, que ele precisaria entender melhor. Mas não era o momento. Ainda havia muitas camadas a descobrir. E ele estava aprendendo, aos 52 anos, que algumas coisas precisam de tempo para serem tocadas. A chuva foi diminuindo até parar. O jardim ficou quieto e molhado, cheirando a terra. Nenhum dos dois se levantou imediatamente. Na manhã seguinte, Miguel desceu para o café da manhã e encontrou Augusto já à mesa, com o laptop aberto e o telefone virado para baixo. O gesto de quem decidiu, por uma hora pelo menos, não ser interrompido. Havia pão fresco, frutas, suco. Mais comida do que Miguel costumava ver numa manhã inteira. Ele serviu um prato e sentou-se. Comeram em silêncio por um tempo. Não era o silêncio tenso dos dias anteriores. Era algo um pouco mais frouxo, como um nó que ainda não foi desfeito, mas já não está tão apertado. Foi Miguel quem quebrou. "Posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Se você nunca soube de mim..." Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. "Por que nunca desconfiou? Minha mãe simplesmente sumiu da sua vida e você não achou estranho?" Augusto fechou o laptop. Era uma pergunta justa. Era, talvez, a pergunta mais justa que alguém havia lhe feito em muitos anos. E exatamente por isso doía de um jeito diferente. Não porque era injusta, mas porque a resposta honesta não o favorecia. "Eu achei estranho", disse ele devagar. "Helena foi embora de repente, sem despedida. Eu perguntei para as pessoas da casa e me disseram que ela havia pedido demissão por razões pessoais, que havia voltado para a família dela no interior." Ele olhou para a xícara. "Eu fiquei esperando que ela entrasse em contato, que ela me explicasse, mas as semanas foram passando e nada. E então eu deixei." Ele disse isso sem disfarce. E essa é a parte que eu não consigo me perdoar. Eu deixei porque era mais fácil do que insistir. Porque eu tinha outras coisas acontecendo. Porque eu digo que amava ela, mas não o suficiente para ir atrás quando ela sumiu. Miguel ficou olhando para ele. Não havia raiva na expressão. Havia avaliação. O olhar de alguém medindo se o que ouve é verdade ou é a versão bonita da verdade.
Pelo menos você não está inventando uma desculpa, disse ele por fim. Não adiantaria, você perceberia. Algo próximo de um meio sorriso passou pelo rosto de Miguel. Rápido, quase imperceptível. Depois, ele voltou para o pão e a conversa ficou suspensa ali, nem encerrada nem continuada, como uma porta entreaberta que nenhum dos dois ainda decidiu atravessar. Ites, a pedir à tarde, o advogado de Augusto ligou com uma informação que mudou o tom de tudo. Os documentos eram autênticos. A transferência bancária havia saído de uma conta controlada por um fundo que, depois de muita pesquisa, levava ao nome de Renato Silveira, sócio de Augusto há 18 anos, atual diretor de operações do grupo. Augusto ficou parado ao telefone por um longo momento depois de ouvir isso. Tem certeza? Absoluta. O fundo estava em nome de uma holding, mas o caminho é claro. Ele desligou. Ficou olhando para a parede. Renato, com quem ele almoçava toda segunda-feira, cujo filho havia sido padrinho no batizado do filho de um funcionário, que havia dado um discurso emocionado no jantar de 20 anos da empresa, falando sobre lealdade. Havia duas pessoas, então, sua mãe e seu sócio. Duas pessoas que ele considerava parte de si. E as duas haviam conspirado para apagar um filho que ele nunca soube que existia. Ele não sentiu raiva imediatamente. Sentiu algo mais fundo e mais frio. Sentiu que havia construído a vida inteira sobre um chão que não era o que parecia. Augusto não ligou para Renato, não mandou mensagem, não pediu uma reunião com antecedência. Na manhã seguinte, apareceu no escritório central do grupo às 8 em ponto, antes de qualquer funcionário esperar por ele. Pediu que avisassem Renato que ele estava aguardando na sala de reuniões do 12º andar. Renato chegou 6 minutos depois, de gravata, com o sorriso de sempre. Aberto, confiante, o sorriso de quem há 18 anos havia aprendido exatamente a distância certa para manter com o sócio. Viu a expressão de Augusto e o sorriso foi morrendo antes de ele sentar. O que aconteceu? Augusto colocou sobre a mesa uma única folha, o comprovante da transferência bancária, com o caminho traçado pelo advogado em caneta vermelha até chegar ao nome de Renato. Renato olhou para a folha. Por alguns segundos, não disse nada. Depois fechou os olhos brevemente, um gesto pequeno, quase imperceptível. E Augusto soube naquele instante que não haveria negação. Havia algo aliviante e devastador nisso ao mesmo tempo. Quanto tempo você sabia? Perguntou Renato. Desde ontem. Um menino apareceu na minha casa com documentos que alguém lhe enviou anonimamente. Renato assentiu devagar, como se a informação confirmasse algo que ele vinha esperando há tempo. Eu sabia que um dia isso viria, disse ele. Então explica. Renato ficou quieto por um momento, olhando para a mesa. Quando Beatriz me procurou, eu estava no meio da renegociação dos acordos societários. Se um herdeiro inesperado aparecesse, especialmente um filho natural, sem registro, tudo poderia ser contestado. Anos de trabalho, de construção. Ele pausou. Eu disse a mim mesmo que estava protegendo a empresa. Você estava protegendo a sua fatia. Renato não discutiu, e esse silêncio foi para Augusto a confissão mais completa possível. Você ajudou a apagar meu filho, disse Augusto. A voz estava baixa, sem tremor. Não um problema jurídico, um menino, que cresceu sem pai porque você tinha medo de perder percentual societário. Augusto. Não. Ele se levantou. O advogado vai entrar em contato com você ainda hoje. Vamos iniciar o processo de dissolução da sociedade. Renato ficou pálido. 18 anos, Augusto. Você vai jogar 18 anos fora? Você jogou primeiro. Ele pegou a folha da mesa. Você jogou há 15 anos. Eu só não sabia. Saiu da sala sem olhar para trás. No corredor parou por um segundo, a mão na parede, respirando. Não era raiva o que sentia agora, era exaustão.
A exaustão de descobrir que as pessoas em quem mais confiou haviam se organizado, cada uma com seus motivos, para construir uma mentira grande o suficiente para durar 15 anos. E havia funcionado. Até um menino de 14 anos aparecer à porta com uma mochila velha e uma carta da mãe. Quando Augusto voltou para a mansão naquela tarde, encontrou Miguel no corredor com a mochila no ombro. Parou. Você está indo embora? Minha mãe me ligou. Ela está melhor. Quer que eu volte? Miguel ajeitou a alça no ombro. Eu já fiz o que vim fazer. Augusto ficou parado no meio do corredor, sem saber exatamente o que dizer. Havia uma parte dele que queria pedir que o menino ficasse. Não por direito, não por paternidade legal, mas pela razão simples e difícil de que não estava pronto para que ele fosse embora ainda. Que havia perguntas que não tinham sido feitas. Que havia algo começando ali que ele não queria ver interrompido. Mas ele também sabia que não tinha esse direito. Ainda não. Posso te levar? Perguntou ele. De carro. É longe. Miguel considerou por um momento. Pode. Viajaram por quase 3 horas. No começo, o silêncio era do tipo denso, os dois olhando para a estrada. Depois, aos poucos, foi se tornando mais habitável. Em algum ponto, Miguel dormiu. A cabeça encostada no vidro, a mochila no colo, a respiração calma de quem finalmente baixou a guarda depois de dias tenso. Augusto dirigiu sem ligar o rádio, olhando para a estrada, e de vez em quando para o menino adormecido no banco do passageiro. Era a primeira vez que o via dormir. Era a primeira vez que o via sem a armadura de 14 anos de autodefesa. Ele tinha o mesmo ângulo de queixo, a mesma linha do nariz. Augusto reconheceu isso com uma clareza que doeu suavemente, como quando você pressiona um machucado que já está quase cicatrizado. Quando chegaram à cidade pequena, Miguel acordou naturalmente, se orientou pela janela e foi dando as indicações de rua. A pensão era num bairro simples, de casas baixas e calçadas irregulares. Augusto estacionou na frente. Miguel ficou sentado por um momento sem descer. Por que você acha que a pessoa mandou os documentos para mim? Perguntou ele, olhando para a frente. Não sei. Estou tentando descobrir. Você acha que foi arrependimento? Alguém com culpa? Talvez. Ou alguém que queria usar você para resolver algo que não conseguia resolver sozinho. Miguel ficou quieto. Seja lá quem for, disse ele por fim. Me mandou para lá sem saber o que eu ia encontrar. Sem saber se você era o tipo de pessoa que batia a porta na minha cara. Ele pegou a mochila. Mas não bateu. Abriu a porta e desceu. Antes de fechar, se virou. Eu vou pensar no que acontece agora, mas eu preciso de tempo. Eu sei, disse Augusto. E eu vou querer ver minha mãe primeiro. Conversar com ela. Ouvir a versão dela de tudo. Claro. Miguel assentiu. Fechou a porta. Caminhou até o portão da pensão sem olhar para trás. Augusto ficou parado, o motor ligado, até o menino desaparecer pela porta. Depois, ficou mais um tempo, olhando para a fachada simples da pensão, a tinta descascando na beira da janela, um vaso de planta na soleira. E pensou em Helena. Em como ela havia criado esse menino aqui, nessa cidade pequena, com esses recursos, e havia conseguido fazer dele alguém que atravessava um estado inteiro de ônibus e ficava de pé diante de um homem rico sem se dobrar. Ela havia feito um trabalho silencioso e extraordinário. E ele havia estado ausente em cada dia desse trabalho. Engatou a ré e saiu devagar, com a sensação incômoda e necessária de quem começa a entender o tamanho do que perdeu. Augusto esperou uma semana antes de ligar. Não porque estivesse hesitando. Estava. Mas principalmente porque havia prometido a si mesmo que daria a Miguel o espaço que o menino havia pedido. E parte desse espaço significava não avançar mais rápido do que a situação comportava. Quando ligou, foi para o número que Miguel havia deixado num papel antes de sair do carro. Um número simples anotado à mão, sem cerimônia.
Miguel atendeu no terceiro toque. Ela quer falar com você, disse ele, sem preâmbulo. Minha mãe, ela pediu. Helena Duarte estava sentada numa cadeira perto da janela quando Augusto entrou no pequeno quarto da pensão. Estava mais magra do que ele lembrava. E ele havia passado a última semana recuperando a memória dela, juntando fragmentos, tentando reconstruir um rosto que o tempo havia desfocado. Ela estava de cabelos grisalhos nas têmporas, com uma manta sobre os joelhos, apesar do calor moderado. Mas os olhos eram os mesmos. Augusto os reconheceu antes de qualquer outra coisa. Miguel ficou encostado na parede, os braços cruzados, observando. Pode sentar, disse Helena, apontando para a cadeira do outro lado. Augusto sentou. Por um momento nenhum dos dois falou. Havia 15 anos de silêncio entre eles, e nenhuma palavra óbvia para começar. Eu não sabia, disse ele por fim. Era a coisa mais importante, precisava ser dita primeiro. Eu sei, respondeu ela. Eu só soube disso faz pouco tempo. Ela olhou para as mãos. Por muito tempo eu achei que você tinha escolhido, que tinha pesado e decidido que eu não valia o problema. Uma pausa. Eu criei o Miguel com esse peso, de achar que o pai dele havia olhado para ele, mesmo sem saber que era ele, e escolhido ir embora. Helena, deixa eu terminar. Ela disse isso com suavidade, não com rispidez. Quando eu descobri que você não sabia, que tinha sido impedido de saber, eu fiquei com raiva. Mas não de você. Ela olhou para ele. Fiquei com raiva de ter desperdiçado anos odiando a pessoa errada. Augusto ficou quieto. Eu devia ter ido atrás, disse ele. Quando você sumiu, eu sabia que havia algo errado e eu deixei para lá. Isso foi meu. Helena assentiu. Não absolveu, não negou. Apenas reconheceu, com a dignidade de alguém que já processou a própria dor e não precisa mais que o outro se revolva para se sentir validada. Do canto, Miguel os observava em silêncio. Augusto notou que o menino havia descruzado os braços em algum momento durante a conversa. Era um gesto pequeno, mas era o tipo de coisa que Augusto estava aprendendo a ler. O que você quer que aconteça agora? Perguntou Helena, olhando para Augusto. Quero estar presente, do jeito que Miguel aceitar, no ritmo que ele precisar. Ele olhou para o menino, sem pressão, sem tentar recuperar tudo de uma vez. Helena seguiu o olhar dele até o filho. Os dois, mãe e filho, trocaram algo silencioso que Augusto não conseguiu decifrar completamente, mas que sentiu. Ele vai precisar de tempo, disse ela. Eu sei. Tenho tempo. Foi a primeira coisa que ele disse naquele dia que soou, para si mesmo, verdadeiramente honesta. Não como promessa, como disposição. A disposição de quem finalmente parou de correr e está disposto a ficar parado no mesmo lugar até que o outro decida se aproximar. A resposta chegou de onde Augusto menos esperava. 3 semanas depois do encontro com Helena, o advogado ligou com uma informação nova. Alguém havia entrado em contato espontaneamente. Uma mulher, ex-funcionária da mansão, que havia trabalhado para a família Ferraz por 11 anos antes de pedir demissão 4 anos atrás. Ela havia dito que precisava falar, que havia algo que carregava há tempo demais. O nome dela era Dona Lourdes. Augusto a recebeu numa tarde de terça-feira, numa sala pequena do escritório do advogado, território neutro como ela havia pedido. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos presos, mãos que se enrolavam uma na outra sobre o colo como se precisassem de algo para segurar. Fui eu, disse ela, antes mesmo de ser perguntada. Fui eu que mandei os documentos para o menino. Augusto ficou quieto. Eu guardei cópias de tudo durante anos. Não sabia o que fazer com elas. Mas eu vi o que aconteceu com Helena. Vi como Beatriz a tratou, o dinheiro que foi pago para ela ir embora, as instruções que foram dadas para que ninguém falasse o nome dela dentro daquela casa. Ela olhou para Augusto e viu o senhor vivendo uma vida que tinha um buraco no meio, sem saber.
Mas por que esperou tanto? Dona Lourdes desviou o olhar por um momento. Porque eu tinha medo. Porque eu precisava daquele emprego. Porque eu dizia para mim mesma que não era da minha conta. Ela respirou. E porque quando eu finalmente saí de lá, eu fiquei um tempo tentando descobrir onde estava o menino. Isso levou tempo. E o dinheiro da passagem? Das minhas economias. Ela disse isso sem orgulho, sem esperar reconhecimento, apenas como fato. Não era muito, mas era suficiente para ele chegar até o Senhor. Augusto ficou olhando para ela por um longo momento. Havia raiva disponível ali, se ele quisesse usá-la. Ela havia esperado anos, havia deixado uma criança crescer sem pai, por medo e conveniência. Mas havia também uma mulher de 60 anos que havia guardado cópias de documentos comprometedores numa casa poderosa, por anos, com o risco que isso representava. E que havia usado as próprias economias para colocar um menino num ônibus rumo à verdade. Porque o mandou sem explicação, sem se identificar? Porque se eu me identificasse, a família Ferraz teria formas de me desacreditar antes que qualquer coisa chegasse ao Senhor. Uma pausa. E porque eu queria que fosse o menino a fazer isso. Não eu. A história era dele. Eu só devolvi o que era dele. Augusto assentiu devagar. Não havia resposta simples para o que Dona Lourdes havia feito. Era arrependimento, sim, mas também era coragem tardia, e coragem tardia ainda é coragem. Obrigado, disse ele por fim. Ela assentiu, apertou as mãos uma na outra mais uma vez, e se levantou para ir embora. Na porta, parou. O menino, disse ela sem virar. Ele é bom. Helena fez um trabalho bonito. Saiu antes que Augusto precisasse responder. Mas ele ficou com a frase por muito tempo depois, o peso simples e verdadeiro dela. Helena fez um trabalho bonito. E ele não havia estado lá para ver. O primeiro sábado aconteceu quase por acidente. Augusto havia ligado para Miguel na sexta para avisar que estaria na cidade no fim de semana. Assuntos do advogado, disse, o que era parcialmente verdade. Miguel ficou quieto por um momento e então disse com a economia de palavras que era sua marca. Passa aqui, se quiser. Augusto passou. Eles foram a uma lanchonete a 3 quarteirões da pensão. Uma mesa de fórmica, 2 refrigerantes, o barulho de uma televisão no canto. Nada que precisasse ser especial para funcionar. Miguel pediu um hambúrguer e comeu sem pressa. Augusto tomou o refrigerante e fez perguntas simples, sobre a escola, sobre as matérias, sobre o que ele gostava de fazer. Não foram perguntas de pai tentando recuperar o tempo perdido. Foram perguntas de alguém que estava genuinamente aprendendo quem era a pessoa do outro lado da mesa. Miguel respondeu. Pouco no começo, depois um pouco mais. Gostava de leitura, isso Augusto já sabia. Gostava de matemática, o que o surpreendeu. Tinha um amigo chamado Fábio, com quem jogava futebol nas tardes de quinta-feira. Não gostava de acordar cedo, mas acordava porque a mãe pedia. Eram informações pequenas. Augusto as guardou todas. Nas semanas seguintes, ele voltou. Não toda semana, a cada 10, 12 dias. Sempre avisando antes. Sempre esperando que Miguel confirmasse. Às vezes, iam à lanchonete. Uma vez foram a uma livraria, porque Miguel havia mencionado que queria um livro que estava esgotado na cidade. Augusto o encontrou numa livraria da capital e levou. Miguel olhou para o livro, depois para Augusto, e disse, obrigado, com uma seriedade que valia mais do que qualquer abraço forçado teria valido. Não havia tentativa de comprar afeto. Havia atenção. E atenção, Augusto estava descobrindo, era a única moeda que Miguel aceitava. Na quinta visita, enquanto caminhavam de volta à pensão depois da lanchonete, Miguel perguntou de repente, e a sua mãe, o que vai acontecer com ela? Augusto caminhou mais 2 passos antes de responder. O advogado está cuidando. Ela vai precisar responder pelo que fez. Não da forma que você vê em filme, mas há consequências legais pelo que foi feito com Helena, com os documentos.
Ele pausou. Mas ela é minha mãe. Isso não muda. Miguel processou isso em silêncio. Você ainda fala com ela? Falo. É diferente agora. Vai continuar sendo diferente. Mas não vou cortar. Miguel assentiu, olhando para a calçada. Minha mãe diz que é possível amar alguém e não concordar com o que essa pessoa fez, disse ele. Ela fala isso sobre muita coisa. Ela está certa. Eu sei. Uma pausa. Eu ainda estou tentando aprender isso. Chegaram ao portão da pensão. Miguel parou, a mão na grade, e olhou para Augusto com aquela expressão direta que Augusto havia aprendido a reconhecer como o modo dele de dizer algo que importava. Você vai continuar vindo? Vou. Mesmo que demore para ficar menos estranho? Mesmo assim. Miguel ficou olhando para ele por um segundo. Depois abriu o portão. Então tá bom, disse ele, e entrou. Era pouco. Era exatamente o suficiente. 3 meses depois, Miguel ligou por iniciativa própria pela primeira vez. Augusto estava no escritório quando o telefone vibrou. Viu o nome na tela e ficou parado por um segundo antes de atender. Não por hesitação, mas porque quis guardar aquele instante antes que ele passasse. Alô? Tem um jogo do meu time hoje à noite, disse Miguel, direto, sem preâmbulo. Transmite na televisão. Minha mãe falou que você deve ter um televisor decente. Augusto olhou para a janela e sentiu algo se mover dentro do peito. Suave, mas claro. Tenho, sim. Então eu queria saber se você ia assistir. Uma pausa. A gente podia assistir junto, por videochamada ou o que for. Por videochamada tá ótimo. Tá. 8 horas, então. Miguel desligou. Augusto ficou com o telefone na mão por um momento, olhando para nada, com o meio sorriso de quem recebeu algo pequeno e sabe exatamente o tamanho real do que é. Às 8 horas em ponto, a tela acendeu. Miguel estava numa cadeira com um copo de suco, o time preferido dele estampado numa camiseta que Augusto nunca havia visto antes. Ao fundo, a voz da televisão e o murmúrio distante de Helena no outro cômodo. Eles assistiram ao jogo com comentários esparsos, Miguel explicando as jogadas com uma autoridade levemente condescendente, Augusto fazendo perguntas às vezes genuínas, às vezes propositalmente ingênuas, para ouvir o menino explicar. Em algum momento, o time de Miguel marcou um gol, e ele se levantou da cadeira, o copo de suco quase entornando, comemorando com uma energia que Augusto nunca tinha visto nele. Foi a primeira vez que Augusto o viu completamente sem armadura. Depois do jogo, quando o silêncio voltou e o menino se acomodou de novo na cadeira, Miguel olhou para a câmera e perguntou, quase de passagem: Você sabia que meu time é o mesmo da cidade onde você nasceu? Augusto não sabia. Disse isso. Minha mãe falou, disse Miguel. Ela lembrava. Ficaram em silêncio por um momento. Era o tipo de silêncio que já não pesava. Era o tipo que acontece entre pessoas que estão ficando confortáveis com a presença uma da outra. Miguel, disse Augusto por fim. Obrigado por ligar. O menino encolheu levemente os ombros, com o jeito de quem não sabe muito bem como receber gratidão sem desviar o olhar. Foi só um jogo, disse ele. Mas não era só um jogo, e os dois sabiam. Nenhuma das feridas estava completamente fechada. Beatriz Ferraz havia iniciado um processo longo e silencioso de responsabilização. Não público, não espetacular, mas real. Ela e Augusto se falavam com uma formalidade nova, construída sobre os cacos do que havia sido revelado. Havia amor ali ainda, do tipo que sobrevive a decepções profundas, mas não volta a ser o que era. Talvez fosse suficiente. Talvez levasse anos para descobrir. Renato havia saído da sociedade. O processo havia sido doloroso, caro e necessário. A empresa seguia. Algumas coisas precisam ser desfeitas para que o que resta seja verdadeiro. Helena estava melhor. Não completamente, mas melhor.
E havia algo de justo nisso, a vida devolvendo em saúde um pouco do que havia tirado em anos de peso carregado sozinha. E Miguel estava crescendo. Continuaria crescendo, com ou sem Augusto, porque Helena havia garantido isso. Mas agora havia uma possibilidade nova, crescer com. Não do modo que cancela o passado, mas do modo que constrói apesar dele. Não era a história que Augusto teria escolhido. Era a história que existia, com todas as lacunas, os anos que não voltam, os primeiros passos que ninguém filmou, as perguntas que ficarão sem resposta, mas era real. E real, Augusto estava aprendendo, vale mais do que perfeito. Se essa história tocou em algo dentro de você, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e contem nos comentários de onde estão assistindo. Tem gente de todo o Brasil aqui. E cada comentário de vocês faz essa história chegar em mais pessoas que precisam ouvir. Porque algumas verdades demoram 15 anos para encontrar a porta certa, mas quando encontram, mudam tudo.